É um prazer estar aqui com vocês, passando um pouco da minha experiência de vida como veterinário. Foi uma decisão, na verdade, minha. Eu conversei com o Felipe para a gente fazer um bate-papo, porque esse tema, ao mesmo tempo que ele é um tema muito curto, ele é um tema que, se vocês interagirem comigo, ele vai se tornar um tema bastante amplo, né? É um tema que tem seus pontos inerentes à própria reprodução, mas os gargalos, os desafios na reprodução equina, eles são mais particulares do que propriamente dito do assunto em si, né? De animal para animal, no caso. Então, para a gente ter em mente quais são os desafios da reprodução equina, a gente primeiro precisa entender para que serve a reprodução equina, né? Só um comentário, se vocês quiserem interrompendo durante a live, podem interrompendo que a gente vai interagindo, não tem problema, né? Mais uma troca de conhecimento, estou aqui para aprender com vocês e passar um pouco de minha história. Então, gente, para que serve a reprodução equina, né? Para a gente entender quais são esses gargalos, quais são esses desafios da reprodução. Então, é uma área que visa trabalhar melhoramento genético, né, desses animais, com o objetivo de aumentar o número de potros nascidos por ano, já que éguas gestam um potro por ano, né, uma gestação de 11 meses. A reprodução equina, apesar de ter sido uma das primeiras biotécnicas que foi usada na reprodução equina, né, a inseminação artificial, por exemplo, ela meio que ficou aquém durante esse processo dos outros animais de reprodução, por exemplo, bovino, suíno, os ovinos, justamente porque são animais de produção e não são animais, os equinos não são usados para produção animal, né, a fins comerciais de consumo humano. As coisas veio a melhorar quando nos Estados Unidos a Associação Americana de Parto de Milha, ela resolveu deixar infinita a quantidade de potros que você poderia fazer por ano desses animais. Aí as biotécnicas voltadas à reprodução, elas começaram a se tornar populares e foram se popularizando e se tornando comercial, né? Então, quando a gente divide esses assuntos os desafios, dos gargalos da reprodução equina, que são inerentes a esses animais, a gente pode estar distribuindo eles de duas formas, né? Podemos distribuí-los de formas daqueles animais, daqueles gargalos que são realmente oriundos dos animais e aqueles que são oriundos da logística, né, do que acontece para essa reprodução dar certo. Como, por exemplo, logística de sêmen, transporte aéreo, rodoviário, pastagens, receptoras, é um gargalo, né, da reprodução bem acentuado até hoje. Então, vamos começar com os desafios que são inerentes, né, aos animais. Primeiro, para entendermos esses desafios inerentes aos animais, precisamos ter em mente como é que funciona o sistema reprodutor das éguas. Porque elas são o gargalo, né? Os machos, geralmente, a gente consegue trabalhar de forma mais proveitosa do que as éguas. As éguas, elas seguram a gente na reprodução e, às vezes, a gente perde a estação trabalhando com uma égua sem conseguir tirar embrião, né? Que é o que a gente mais almeja na reprodução equina. Então, como é que funciona o sistema reprodutor da égua? A gente tem que ter em mente que é uma interação entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino, e sabemos ainda que esse sistema, a associação desses dois sistemas, eles têm efeito de sazonalidade, né? E essa sazonalidade, ela atua bastante intensamente no ciclo estral desses animais. São animais que são considerados monoovulatórios, poliéstricos e estacionários. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que são animais que, na sua grande maioria, isso não é uma totalidade, são animais que liberam um único ócito por ciclo estral. Ou seja, um único ócitozinho a
a cada cio, né? E ainda esses ciclos astrais, ele tem influência direta sobre o Sol, sobre a luminosidade. Quando eu falo sobre o Sol e sobre a luminosidade e sobre sazonalidade, eu estou lhe dizendo que esses animais, eles têm influência naquelas estações do ano que tem maior quantidade de luminosidade, que é a primavera e o verão. Quando eu falo em quantidade de luminosidade, eu não estou dizendo que é o Sol mais forte no céu. Estou dizendo que é a quantidade de horas que ele passa no céu. Então, os invernos amanhecem mais tarde e anoitecem mais cedo. Então, essa é para a gente entender o porquê da sazonalidade, né? Que às vezes a gente acha, mas eu, por exemplo, tive a experiência de ir lá para Barreiras. E lá o sol é um sol por habitante, né? E o pessoal costuma dizer, mas em Barreiras o sol é quente o ano todo. Mas é o tempo que ele passa no céu, não a intensidade solar. Com isso, a gente tem um grande impasse na reprodução, né? Como a natureza ela é sábia e uma égua gesta uma vez por ano, por falta de espaço, não dá para fazer gestação gemelar, que acontece, mas na maioria das vezes esses fetos vêm a óbito, é muito raro, né? Esses fetos de gestação gemelar nascerem normais e derem continuidade à sua vida. Então, a natureza é sábia e ela meio que limita a ovulação das éguas, né? Então, sem sombra de dúvida, eu posso considerar nessa parte que eu caracterizo como inerente ao animal, o gargalo, né, desse desafio é a superovulação desses animais, né? Isso é um desafio na reprodução, a gente conseguir superovular, assim como a gente consegue superovular em reprodução bovina, nas cadelas já são superovuladas normalmente, né? Para a gente conseguir coletar uma maior quantidade de embriões, porque o fim, né, da reprodução equina ele é comercial. A gente está ali para desenvolver o nosso trabalho de animais zootecnicamente caros, são animais de prova, são animais, como falei no início, a reprodução ela ficou retardada, a reprodução equina, justamente porque a gente não tem uma reprodução voltada, por exemplo, éguas que produzam maior quantidade de leite, como em bovinos, em ovinos. Então, o fim disso aqui, ele é comercial, é hobby, né? A gente sabe disso. Cria cavalo. Antigamente criava cavalo pobre. Todo mundo que era pobre andava a cavalo. E tinha carro quem era rico. Hoje todo mundo tem carro e quem cria cavalo é quem é rico. Né? A coisa deu uma invertida aí. Eu vi um post assim mesmo. Pois é. O maior gargalo disso aí é a superovulação. Né? E por que é tão difícil? Vocês pegaram aula já de reprodução? Não. Vamos bater um papo aqui, a gente começar a interagir o pessoal aí. Ainda não, né? Eu não. Então, gente, por que é tão difícil superovular a égua? Né? Por que os outros animais respondem e as éguas não respondem à superovulação? Para que a gente faça um lavado de embrião e esteja lá 10 embriões. Eita, maravilha! Né? A resposta se deve justamente porque tem uma baixa, esses hormônios, eles apresentam uma baixa resposta ovariana, né? Os hormônios que a gente emprega na reprodução equina não conseguem superovular, os ovários eles não respondem. Acredito eu que seja por uma defesa do próprio animal e da natureza. Acredito também que lá na frente a gente descubra alguma coisa, né? Que isso evolua e melhore a condição da gente, a gente acaba uma estação aí de reprodução em 2 meses. Né? E quais são esses hormônios? Eu tive uma dúvida. Pode Desculpa falar. interromper. O senhor falou da questão de exposição ao sol, o tempo de exposição sazonal e não a questão da intensidade. Existe o controle dessa exposição nesses períodos assim por exemplo, verão? Existe algum tempo de exposição, algum controle de exposição ou não tem esse regime, digamos assim? Você fala de um animal para outro, colocar ele no sol ou não?
Essa exposição, isso. Sim, o ideal, as doadoras, a gente tem começar a entender aqui, né, como é que funciona a coisa a campo. As doadoras são aqueles animais de alto valor zootécnico, as que vão doar embrião, né? E elas geralmente são animais que ficam em baias, são animais embaiados. A baia, né, a gente sabe que tem muita sombra, mas também tem uma portinha que ela fica lá com a cabeça lá de fora. Quando os animais, essas éguas, principalmente quando a gente sai do inverno, e vai começar primavera, verão, outono, inverno, e começar a primavera, a gente sempre pede que ela passe algum tempo, né, em exposição solar, justamente para que esses hormônios comecem a atuar, comecem a estimular, e esses ovários comecem a responder para elas começarem a ciclarem. Tem em lugares mais frios, né, não aqui no Brasil, e a exposição solar é bem reduzida, o pessoal costuma usar uma máscara que tem uma luzinha, uma máscara de proteção, né, que tem uma luzinha violeta, né? Isso faz estimular o nervo óptico, o pituitário e o hipotálamo para produzir melatonina, que é a física do negócio, né? Ele fazia a égua ciclar. Que massa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Depois eu vou pesquisar sobre essa máscara, que eu achei bem legal. Pronto, pode pesquisar. Ela existe. Aqui eu nunca vi no Brasil. Põe máscara de reprodução equina, alguma coisa do tipo assim, máscara, luz ultravioleta, esse sentido aí que aparece. Mas tem alguma contraindicação? Não tem. Não, né? Não tem. Na prática, o que é que eu percebi nas minhas estações de 10 anos de formado? O dito popular, ele é verdadeiro, né? Que tudo demais sobra. Então, tem alguns períodos do ano, né, principalmente no verão, na transição de primavera-verão, que a intensidade solar ela é tão grande que essas éguas, ainda mais quando elas estão sob influência da reprodução, né? Desses hormônios HCG, GNRH, FSH, LH, elas meio que popularmente dizem assim, a égua deu uma endoidada, que esses hormônios eles ficam tão intensos no organismo do animal, e as éguas elas começam a segurar a ovulação, elas param de dar cio muitas vezes no meio da estação, e está aí um dos gargalos da reprodução também. Né? O desafio é a gente conseguir, por hormonioterapia, se sair desses eventuais ocorridos durante a estação de monta. Né? É um trabalho que é sempre sobre muita pressão. Isso a faculdade não vai ensinar vocês. É sobre muita pressão, o proprietário é um custo caro, a reprodução aqui. Sêmen vem de outros lugares, longe. Então vocês precisam estarem preparados para controlar essas éguas direito, sincronizar com as receptoras, pedirem sêmen de fora, inseminar no horário certo. O proprietário está pagando e ele está com a faca no seu pescoço. A faca só some quando você vai cobrar ele. Você só venceu, aí precisa cobrar. Aí a faca some. Na verdade, só some pelo seu resultado, né? O resultado confirmado. Confirmado, mas é um trabalho exaustivo. Eu me afastei um pouco da reprodução agora, porque estou me dedicando mais a CIMAVE, que é aqui o Centro Diagnóstico por Imagem, e pouco que me deu uma afastada, assim, né? Eu ainda consigo visitar alguma área, mas bem reduzido. É bem cansativo, não estou desestimulando vocês, até porque eu acho que o trabalho de reprodução, para quem gosta, equino é para quem está formando. Quem está com aquele gás aí para viajar seus 700 km por dia, todos os dias. Então, gente, voltando ao assunto de superovulação, né? Falando para vocês que é um dos gargalos, e é o mesmo, né? Um grande gargalo na reprodução, desafio a gente conseguir superovular uma égua, a gente consegue até tirar 2 embriãozinhos ali chorando, né? Quais são
são esses benefícios se a gente conseguisse superovular as éguas, se respondessem bem aos hormônios e nos dar, né, maiores quantidades de embriões por lavado, por extra, possível. Então, aumentar a fertilidade da égua, aumentar o número de polvos produzidos no ano, né? É o que a gente quer. Que é uma égua que ia dar filho e um pouco, ela pode, se a gente conseguisse, às vezes, na estação a gente consegue tirar 5, mas em cios separados. E essas éguas superovuladas, se fossem positivamente responsivas aos hormônios, a gente conseguir tirar aí 3, 4 embriões, 5, como a gente faz em um lavado bovino, 10 embriões, e isso ia aumentar a taxa, né, de potros nascidos no ano. Uma outra vantagem seria o aproveitamento daqueles garanhões inférteis, né? Quando você superovula uma égua e você tem aquele garanhão que ele tem um sêmen ruim, de difícil ejaculado, um garanhão velho, mas que o proprietário quer muito um potro desse garanhão, é um garanhão que ganhou provas de marcha, é um garanhão bom de corrida, de vaquejada, então ele insiste naquilo. Se essas éguas fossem superovuladas, às vezes a gente dá aquela sorte desse ejaculado, o garanhão sai bom, só que a gente insemina e a probabilidade de dar um já é difícil, imagine, né, um bocado. Então a gente estaria aqui melhorando, né, essa parte, favorecendo esses garanhões que hoje estão garanhões subférteis, né, na verdade. Uma outra vantagem seria a maior probabilidade de prenhez por semi-congelado. Outro gargalo na reprodução, semi-congelado. Doutor, semi-congelado tem a mesma fertilidade que semi-fresco, que semi-resfriado? Fertilidade, beleza. Sim, mas a taxa de confirmação do embrião é bem reduzida, né? Então, uma dica para vocês que forem fechar a estação aí, quem já estiver entrando no mercado, quando vocês entrarem em áreas, vocês forem fechar preço, sempre pergunte que tipo de sêmen vocês vão usar ao proprietário, né? Você pretende fazer reprodução com garanhão dentro de casa, o sêmen vai ser monta natural, vai ser coleta com inseminação artificial, sêmen fresco, vai ser sêmen que vem de fora, semi-resfriado, né, que vem de fora, vai ser semi-congelado. Semi-congelado exige um pouco da gente, né, dos profissionais da área, na questão de controle maior ainda no ciclo ovulatório da égua, né, no controle folicular, porque a gente precisa pegar exatamente o momento da ovulação da égua para poder inseminar. Então, às vezes você vai para o Aras e você passa a noite toda, e você precisa ser bem remunerado por isso, né? Os proprietários não gostam muito. Se alguém tiver aí, algum proprietário que estiver me ouvindo, já vai me condenar. Mas é bom que vocês batam esse papo com o proprietário para vocês não saírem no prejuízo. O material que se usa é outro tipo de material para inseminação semi-congelado. O material é mais caro, né? E vocês precisam aprender a fazer conta. A faculdade, infelizmente, não ensina a gente a fazer conta, né? Tudo é muito bonito, mas cá fora é um leão matando o outro. Aí não se assustem não, vai. Verdade. Tem duas perguntas, na verdade, da Raquel. A anatomia do ovário influencia nessa dificuldade para superovular? A anatomia, sim, ela influencia. Eu diria que sim e que não. Anatomicamente, não, eu acho que não, viu, Raquel? Anatomicamente, eu acho que ela não influencia. Porque tem condições, o ovário ele tem condições anatomicamente de superovular. O problema, eu devo falar isso um pouquinho mais na frente, quando eu falar de cios prolongados, folículo hemorrágico, folículo não anovulatório, são aqueles folículos que permanecem sem ovular. O negócio é o seguinte, a anatomia acredito que não, mas quando a égua ela entra no ciclo estral, quando ela vai dar o cio, né, e você está lá no diestro, é um determinado período do diestro, e se começam a formar os folículos. Então,
tem condições, anatomicamente tem condições de superovular ele. O ovário, ele comporta vários folículos, né? Tanto que começam a nascer vários folículos. Um lá na frente, ele começa a ficar dominante. E aí, quando ele começa a ficar dominante, que a onda começa a crescer, esse folículo ele vai, espertamente, começa a produzir inibina e estrógeno. E esses dois hormônios, eles fazem a atresia dos demais folículos que possivelmente poderiam crescer, né, na superovulação. Então, respondendo a pergunta da Raquel, anatomicamente não, mas fisiologicamente sim. Era isso que eu ia perguntar, se era uma dificuldade mais fisiológica. Fisiológica do que anatômica. Justamente por essa onda folicular aí, viu? Essa onda folicular, o folículo esperto. Quando ele chega lá na frente, ele começa a produzir estrógeno, inibina e faz uma atresia nos demais folículos, que iriam crescer e possivelmente ovular também. Esse superovular, eu não sei se eu entendi errado ou se é isso mesmo. Esse superovular seria ovular, assim, mais de um ovócito? Mais de um ovócito, exatamente. Entendi. Cada folículo ele comporta um ovócito, né? Um gameta feminino em cada folículo. Então, em um ejaculado, né, às vezes, algumas perguntas assim, bem iniciais, acham que pelo fato do garanhão ejacular milhões de espermatozoides, ele seria o regulador da quantidade de embriões que iriam se dar. Não é a égua que regula isso. Senão a gente ia ter milhões de filhotes, né? Milhões de potrinhos lá. Então cada folículo ele segura um oócito. A superovulação seria justamente formar vários folículos, para que vários folículos liberassem o oócito, que é o gameta feminino. E aí esse gameta feminino multiplicado entrar em contato com o ejaculado, o sêmen, né? E se formar mais de um embrião. É justamente isso aí. Entendi. Tem uma pergunta aí, gente, sobre isso? Pergunta. Sobre isso, ainda não me perguntaram. A Vet Marketing, Prof. Aline, falou que em vacas é super comum. Super comum. Justamente, em vaca é super comum, as vacas respondem bem aos hormônios, né, aos diversos protocolos, e aí se faz FIV, ATF, são técnicas que também foram mais priorizadas, mais aprimoradas do que a própria reprodução equina. Hoje a gente está bem avançado na reprodução, né, com congelamento de embrião e tudo. Mas no mesmo patamar a reprodução bovina ela se destacou porque são animais de produção, né? Precisava se produzir mais em pequeno tempo, de um prazo curto, porque a população precisa se alimentar. Então, por isso eu acho que os estudos na reprodução bovina, ovina, se destacaram com relação à reprodução equina. Entendi. Alguma pergunta aí, gente? Sobre isso não, mas é uma pergunta que eu também quero fazer, que é uma pergunta assim, que eu gosto de perguntar todo veterinário de reprodução. Certo. O que você considera o básico para o médico veterinário atuar com reprodução equina, principalmente, aí já é uma questão minha, principalmente no início, assim, já formando. Como é que você faz? Bom, o que é que eu considero? Eu tive um propósito, hoje eu trabalho com PET, né? Sou fascinado pela parte de tecnologia, ultrassonografia, endoscopia, essas coisas tecnológicas me fascinam, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o propósito de trabalhar com cavalo e não me distanciei disso até o fim da faculdade. A professora Aline está aí, ela é testemunha disso. As matérias de clínica de pequeno eram para mim um desafio, mas eu acho um terror, mas eu passei, me dei bem. Aí, gente, o que é que eu acho que vocês deveriam estar fazendo? Começar a estagiar. Enquanto vocês não estão estagiando,
tem gente que vai estar estagiando. E para mim, por exemplo, se você estivesse comigo, Berusca, seria muito mais fácil eu poder te indicar a um Aras do que indicar uma pessoa desconhecida. Então, no meio da veterinária, eu acho que no meio de qualquer profissão, o estágio ele é fundamental para que lá na frente você diga assim, estagiei em tal lugar, com a professora Aline, com o Diogo, e o pessoal liga, os outros colegas ligam, e aí, Diogo, como foi, como é uma boa estagiária, tem futuro, para a gente estar dando essa informação. Mas o que é que vocês precisam para quem vai sair para a reprodução? Entender bastante de égua. A faculdade não vai ensinar essas coisas que eu estou te falando, do tipo marketing, que você vai ter que aprender a fazer sozinho, conta, que você vai ter que aprender a fazer sozinha. Desculpa. Lidar com as adversidades, de lidar com o proprietário, de lidar com o peão, é outro gargalo da reprodução, gente. Isso vocês não vão aprender na faculdade. Então, para sair, primeiro passo, para sair da faculdade e entrar no mercado, ter conhecimento, né? Mão de obra qualificada, entender bastante de hormonioterapia, porque a reprodução equina, ela usa muito hormônio, né? Você precisa se sair das diversidades por hormônio. A única coisa que vai lhe salvar ali é você ter conhecimento de hormonioterapia. Basicamente isso. Você tem estágio, um preparo, você precisa ter um preparo. Não acredito em vocês. Às vezes tem gente até que faz isso, mas tem proprietário até que faz isso, mas eu acho que assim, é um tiro às cegas. É ruim para o proprietário, é ruim para quem está saindo para o mercado. Entrar numa área sem bagagem, com preço baixo, isso acontece muito. Com preço baixo, sem bagagem, o proprietário ele fica fascinado por isso. A mesma pessoa que ele estende a mão e você comete um erro lá dentro, você praticamente está extinta do mercado. O mercado aqui fora ele é cruel. Então é sempre bom. Eu tive o prazer de ser residente lá da Fecunda, né, com o Gabriel Laurandi, e foi quem me deu o maior suporte, assim, para tudo. Né? Suporte que eu digo quem estava na minha frente, onde eu podia me escorar. Então as coisas que eu fazia tinha um responsável, né, para responder por mim, perante o proprietário, e eu com ele cá atrás, né? Ele me dava as pagações também. Mas é basicamente isso. Prepara o conhecimento de hormonioterapia, muita coragem, principalmente para as mulheres, apesar que eu acho que vocês hoje estão até dominando, né, essa área. Hoje os veterinários de reprodução equina estão ficando igual a mim velho para trás, e as mulheres ainda estão se dando bem. Vocês têm tato melhor dessas coisas do que a gente, né? Para lidar com os animais, para lidar com o peão. O peão já é um negócio meio estranho. E aí acaba lá na frente um querendo sacanear o outro. Eu acho que vocês têm tato. É complicado. Vocês se dão bem. Tem que ter muito jogo de cintura para lidar. Jogo de cintura, se impor como mulher, né? Porque você está num ambiente que ele é masculino, né, digamos assim, muito homem, né, e você precisa estar bem ciente das coisas que você está fazendo, porque senão a gente acaba, é um bate-papo, gente, que eu estou vendo com vocês das coisas que eu vivencio. Vocês acabam virando, as mulheres, né, acabam virando chacota, doutora, eu tenho uma prima que é danada, viu, na veterinária aí, que é Massinha, lá da clínica do Rancho. Massinha, ela é quase um peão, é um coice de camelo ali. Não sei se vocês conhecem, mas é o tipo de... Tá ali um exemplo de mulher no meio dos equinos, viu? Eu já tive a oportunidade de conhecê-la já. Não sei se a oportunidade... Mas vamos lá, gente. Alguma pergunta aí? A Vet Marketing, dominaremos o mundo. Dominaremos o mundo, é verdade. Esse pessoal feminino aí tá danado, viu? Eu tenho uma pergunta. Assim, com o que você começou a reprodução em si? Por si só, autônomo? Instrumentação? Como é que você começou? Isso que eu ia te perguntar. Você precisa ter em mãos.
Eu acho que carro, gente, é essencial, porque vocês vão se deslocar o dia inteiro. É viagem por viagem, em cima de viagem, domingo, feriado. Isso é uma questão de sucesso. Botem em mente que vocês vão ter as férias desejadas quando acabarem a estação, mas que vocês vão ter que se privar de Réveillon, de Carnaval, porque são as épocas onde os animais, as éguas, estão dando cio. Né? Então você precisa ter, eu acho que um carro e material propriamente dito reprodutivo, vagina artificial, pipeta de inseminação, de transferência de embrião, um aparelho de ultrassom, que para a reprodução equina hoje não necessita assim, tanta modernidade, digamos assim, né? Não necessita ser um aparelho tão caro. Com aparelhos aí bem comerciais, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E à medida que vocês vão estudando, aí é que vocês vão tendo a necessidade de se adquirir melhores aparelhos, porque a gente precisa evoluir, né? A gente precisa melhorar. Então, dá para começar com um aparelho mais barato. Mas você vai ver que lá na frente você vai querer um aparelhozinho melhor, porque você vai perder detalhe, você vai perder o feeling de alguma coisa, e aí você vai querer um aparelho melhor. Uma lupa, né, para você procurar seu embrião lá, poder manipulá-lo. Microscópio, você vai precisar ver sêmen. E deixa eu ver mais. Os inovuladores, né, os mandris aí que a gente chama para inovular embrião. E basicamente material de uso para transferência. Placas de Petri, manipulador de embrião. Eu acho aí que com... Deixa eu fazer uma conta aqui bem rápida. Eu acho aí que com uns 25, 30 mil você consegue iniciar a sua estação. Fora o carro, viu, gente? Que do preço que tá. Eu acho que 25, 30 mil você... Estou sendo assim, bem extensivo, talvez um pouco menos. Mas acho que isso aí. Entendi. E a questão, assim, fugiu a palavra agora. O congelamento de sêmen. Você acha que também tem que começar ou primeiro é melhor começar pela questão de transferência de embrião? Essas biotecnologias, elas sempre são associativas, né? Às vezes você vai entrar no Aras, aí é que, assim, se você não consegue ainda congelar sêmen, tenta convencer ao proprietário que é melhor trabalhar com sêmen fresco, né? Tenta fazer uma parceria com um colega que congele sêmen. Às vezes essas coisas a gente não... Esse material que eu te dei aí não está incluso no material de congelamento de sêmen, tá? Reprodução básica, certo, gente? Não tem nada aí de congelamento de sêmen, porque aí você ia ter que comprar outras coisas, né? Centrífuga e tudo mais. Mas congelamento de sêmen eu não gosto de congelar sêmen. Aprendi, congelei por muito tempo, para uso interno de Aras, né, e até para venda também. Mas por um período que eu não tinha tempo, eu meio que terceirizava. Eu coletava o sêmen do garanhão e mandava para um colega, ele congelava e me mandava as palhetas já congeladas. Porque quando é que se congela sêmen? Durante a estação de monta é difícil, porque você não tem tempo. Você sai de casa muito cedo, você chega muito tarde, não dá para você parar, a não ser que você trabalhe em um único Aras, né? Esse seria um sonho, que tivesse um monte de égua lá, você só trabalha lá. Sonho de você princesa. tem uma horazinha, você tem uma horazinha vaga para congelar sêmen. Então quando que a gente congela sêmen? A gente congela sêmen no fim da estação, ou fora da estação. Justamente porque esses animais, as éguas vão estar paradas, os garanhões não vão estar liberando tanto sêmen para fora. Gente, só se congela sêmen de cavalo bom, viu? Tutor aí, proprietário que quer congelar sêmen de caro. Não tem sempre tudo. Então, assim, esses garanhões bons, eles sempre vão estar mandando sêmen durante a estação. Né? E durante a estação não dá para você, em vez de vender sêmen para inseminar a égua, você parar para congelar. Então, o que a gente faz? Congela sêmen quando acaba a estação.
Entendi. Basicamente, se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. Ô, Pró, a senhora tá botando um monte de pergunta que eu fico também com a mesma dúvida. Não tá certo isso, não. Se a ultrassom é essencial. Você falou que precisa ter uma parede de ultrassom. Inclusive eu vejo muitas pessoas fazendo só palpação em bovino, né? Fazendo análise em bovinos. Aí eu queria saber se em equinos também dá para identificar tudo só por palpação ou o importante mesmo é ter o ultrassom. Olha, quando eu aprendi, meu tutor me disse assim: senhor, você primeiro vai aprender a palpar a égua, a ver tudo com a mão antes de ver com o ultrassom. Mas o ultrassom ele é essencial. Você não consegue fazer reprodução sem ultrassom. Já aconteceu, então assim, pelo treino que eu tive, eu consigo palpar uma égua, ver que tamanho está o folículo, qual dia que vai ovular, qual dia que não vai ovular, se ovulou, se não ovulou. Eu consigo ver gestação, né, um determinado período. A gente consegue saber se aquele útero, por exemplo, tem uma coisa importante, por exemplo, na palpação. Quando a gente vai transferir embrião, a receptora ela tem que estar com um potencial uterino de progesterona muito bom. E um dos testes que a gente faz, né, uma das análises que a gente faz é por palpação mesmo. Quando a gente pega esse útero da receptora, por palpação, e esse útero está com um tônus de progesterona, que a gente chama, né, tônus progestágeno, bem alto, o útero está bem duro. No ultrassom você só vai ver o útero mesmo, mas você não vai ver que ele está duro. Então a palpação aí nesse sentido, ela tem uma certa relevância. Mas não dá para fazer reprodução, gente, sem ultrassom. O meu quebrou uma vez, eu dei uma continuidade na estação enquanto chegava o outro. Deu certo. Mas também não dá para você começar a reprodução só com ultrassom e não saber palpar ela. Né? Porque vai chegar um momento que você vai precisar palpar. Você vai ter que ter essa expertise lá na hora de se livrar de alguma coisa por palpação. Vai faltar luz. A bateria do carro vai descarregar, vai chover, vai botar seu ultrassom naquela gambiarra de curral. No lambeiro, sem nada para trabalhar, só um troncozinho. Exato. Eu imagino. Mas aí, tem sim. Tem da Marina. Ela perguntou quais são as consequências que podemos ter na égua no momento da inseminação, não seguindo as boas práticas. Bom, aí eu vou até pegar essa pergunta da Marina. Da Marina. Isso, da Marina. E vou comentar com vocês uma coisa chamada piometra. Piometra dá em égua também. A gente tem a fantasia de que só dá em cadela e gatas, né? Mas dá em égua também. Acúmulo de líquido purulento dentro do útero. Então, essa é uma consequência quando a gente não faz a inseminação bem feita. O manuseio, né? Pode causar infecção uterina, né? Pode dar pus. Uma outra coisa que pode acontecer, é bem difícil, mas eu já vi acontecer, perderem a noção do tamanho do útero e com a pipeta acabar perfurar o útero. Bem difícil, mas acontece. Né? Tem uma outra coisa também, no momento da inseminação, que são os sangramentos. Né? Às vezes a gente futuca demais a cérebro, não consegue passar, e aí acaba sangrando, né? Fazendo a inflamação ali no útero. E a taxa desse embrião, né, em a ser formado, né, pelo útero estar inflamado, meio que dá uma baixa nisso aí. Então precisa ter cuidado de tudo, precisa respeitar o animal, precisa respeitar a fisiologia. A gente está ali trabalhando com animais, precisa ter respeito e não dá para fazer as coisas assim sujas, né? Porque a gente vai estar num ambiente sujo, a gente vai estar em curral, a gente vai estar em lugar que muitas vezes não tem água para lavar a mão, mas que a gente precisa ter mais ou menos um ambiente máximo, não vou nem dizer estéril, né? Mas o máximo de estéril que a gente puder, né? Um ambiente longe de... É complicado, gente, porque
Ó, uma outra coisa para quem está formando, quando vocês forem caminhar, peçam, pelo amor de Deus, um laboratóriozinho para vocês fazerem as coisas. Um laboratório de 1,5 m por 2 é suficiente para você manter ele limpo e conseguir manipular seus embriões, conseguir colocar suas coisas na bancada, porque durante uma transferência, até o pó que a gente não está vendo, é um ambiente onde tem ração, feno, fezes ressecadas de animais no chão, até o pó daquilo ali, em contato com as pipetas que vão ser mosca, tudo isso. Baixa seu resultado e você fica assim, nossa, por que está dando errado? Por que está contaminando tanta égua? Por que está dando piometra em tanta égua? Né? Apesar das piometras, ela teve várias causas. Uma delas é essa aí, mas éguas, por exemplo, que você tentou fazer tetratomia, pode apresentar piometra. As piometras em éguas, elas são mais tranquilas do que em cadelas e gatas. Não mata não, viu gente? Piometra em éguas. É só o sistema meio fisiológico que não está conseguindo drenar aquela sujeira ali do útero. Ou por contaminação, ou por cervix estenosada, sinuosa, repetidas manipulações, por exemplo, de inseminações, né? Você não saber controlar a sua égua direito, você inseminar hoje, amanhã, depois de amanhã, e aí você acaba, né, o que a gente chama popularmente na reprodução de sujando o útero da égua. Entendi. Eu acho que, não sei se eu respondi a Marina, mas é mais ou menos isso aí. Mas no caso, a piometra na égua não é tão grave quanto a da cadela. Seria isso? Não é tão grave no sentido de morte do animal, né? Mas sim, a gente às vezes perde a estação com a égua com piometra. Às vezes a gente perde a estação. Como é que se livra da piometra? E o tratamento, assim? Era isso que eu ia perguntar. Claro. Como é que a gente se livra disso aí? Dá para lançar a mão de suave, fazer cultura bacteriana para a gente, e antibiograma para saber qual é o melhor antibiótico que se usa. Os antibióticos, eles têm uma certa dificuldade, os antibióticos que a gente tem no mercado, de fazer o serviço no útero. Né? Às vezes, ele mesmo sistêmico, a bactéria lá resistente o tempo todo. Né? Às vezes, as piometras elas estão relacionadas também, ou acontece simultaneamente a abertura da cervix, a cervix fica aberta por muito tempo. Né? E aí você faz antibiótico, mas está em contato o tempo todo ali com o ambiente, né? A cervix aberta contaminando o tempo todo. Então, dá para fazer antibiótico terapia, dá para fazer o que a gente chama de lavado uterino, com antibiótico, sem antibiótico. Vocês vão aprender aí fora também coisas que eu não posso falar aqui, né? Que a gente acaba lançando mão assim na última instância. São coisas loucas que dão certo. Aí está aí a experiência de um bocado de veterinário que pode comprovar essas coisas. Mas basicamente isso, lavado e antibiótico. Dá para fazer. E tentar recuperar. As piometras, elas são comuns também em éguas velhas. Aquela égua que ganhou uma corrida, e que o proprietário, a égua está lá com 23 anos, 25, e o proprietário ele quer muito que você faça um embrião daquela égua. Aquela égua era ganhadora. E essas éguas, com 23 anos, em algum momento da vida, acredito que ela tenha gestado, né? Porque é bom a gente dar um descanso à égua também, deixar ela gestar normal, e parir. Então essas éguas, o útero da égua, ele é todo sustentado por ligamentos, né? Que a gente chama de ligamento largo do ovário, ligamento largo do útero. E quando o animal ele vai ficando idoso, já pariu muitas vezes, esse útero ele fica, que a gente chama de útero pendular. Ele meio que dá uma descida, né? Faz uma curvinha, fica lá embaixo, e aí o útero começa a acumular líquido. É difícil você pôr contra a gravidade aquele líquido para fora. Então é um caso bem comum, um gargalo muito acentuado em éguas velhas. Piometra pela idade aí. Entendi. Legal. A professora Linha perguntou qual é o maior gargalo, manejo de doadora ou de receptora? O maior gargalo entre receptora e doador, os dois. Doadoras a gente não são tantas doadoras que a gente trabalha, né? Então, digamos que, por exemplo, uma doadora que apresente folículo
persistente. Vou falar das duas, de doador e receptor, para vocês entenderem os dois gargalos. Então, as doadoras que apresentam, por exemplo, folículo resistente, folículo hemorrágico, são aquelas éguas que o folículo ele começa a crescer. Você induz a ovulação, espera o momento de inseminar, ele não ovula, você faz o indutor de novo, ela não ovula, e esse folículo ele começa a regredir. Quando ele começa a regredir, começa a vir uma nova onda folicular. E aí o folículo cresce novamente, você faz o indutor de ovulação, novamente você induz de novo e ela não responde. E às vezes você perde a estação todinha nesse folículo persistente ou folículo hemorrágico, que é uma hemorragia mesmo que dá dentro do folículo, né? Dá para se sair disso, dá com agentes luteolíticos, né? A gente tem no mercado aí que eles chamam de comportamento de lutalise, mas vocês conhecem também como Cialzin, tem outras drogas aí. Dá para se sair, dá, mas às vezes não responde. E é muito difícil você provar isso para o proprietário, né? Que o animal está ali com aquele folículo. Ah, mas não é possível, a égua do vizinho está aqui, você não... Infelizmente, éguas têm essas coisas. O tratamento funcionou. Por que funciona naquela égua, não funciona nessa? A égua ela é bem particular mesmo, né? E com relação às receptoras, considero também um gargalo muito grande na reprodução, porque para a gente transferir embrião, a gente precisa de receptora. E os proprietários eles estão se recusando a comprar receptora, porque é um animal que ele vê com o valor zootécnico menor, obviamente que sim, mas é um animal que precisa de alimentação, e de alimentação igual ou melhor do que a doadora, porque é ela que vai gestar o embrião que ele tanto quer. Uma conta que a gente faz, por exemplo, era que para cada embrião que você colete, você precisa ter em mãos 3 receptoras, para que você consiga ter um bom resultado, consiga fazer uma boa transferência, você escolher essas 3 receptoras, né? Uma das 3 receptoras para poder transferir o embrião. Então, se a gente tem 10 receptoras, nessa conta aí, quantas receptoras vão, né? E a pior parte é porque não tem pasto. A gente também entende, não tem pasto, não tem lugar de alojar essas receptoras, né? O cara precisa ter uma fazenda muito grande. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, tenho colegas que hoje eles fornecem as receptoras, eles têm as receptoras deles, né? Lá faz 100, 200 receptoras e faz um preço bacana com o tutor proprietário e ele leva o embrião para casa e transfere lá nas suas receptoras. É uma possibilidade, mas você tem que ter em mãos e em mente que você vai transportar um embrião. Não é a mesma coisa de você tirou daqui e botou logo na receptora, se lá tivesse no Ares. Você vai levar esse embrião para casa. Você precisa manter essas receptoras e esse embrião ele pode não confirmar. E o custo da receptora você continua tendo, que é de estar lá comendo, se alimentando, precisa de um tratador, né? Então esse é um porém da receptora. Assim como pastagem, né? Que é uma coisa associada a outra. As secas elas estão cada vez mais acentuadas, então está bem difícil ter pastagem para a receptora. E uma coisa que dá muito errado é você confinar a receptora. Já tentei fazer isso em algumas áreas, por falta de espaço. O proprietário vai lá, joga feno, compra silagem, compra tudo. Ele até tenta, mas assim, elas brigam, elas precisam de paz. Quem vai gestar precisa de paz. E brigam, e tem aquelas que são dominantes, não deixa a outra receptora encostar. É uma bagunça. Então, o ideal seria dividir isso em lotes de éguas que você prepara para receber o embrião naquele dia do lavado e você transferir o embrião e soltar ela na pastagem. Soltar ela, só ver ela aí com 3, 4 dias quando você for confirmar o embrião. Porque ficar pegando, ficar manuseando, não dá certo. Elas estressam, começam a liberar cortisona, e cortisona ele é luteolítico. Aborta mesmo. Entendi. Eu tinha até uma dúvida em relação a isso. É mais importante, assim, um manejo bem rígido, bem adequado, mais para doadora ou para receptora? Manejo
bote em mente que as doadoras elas vão estar sendo bem manejadas. É isso, geralmente preferem mais... O proprietário ele vai apertar o funcionário de lá, o peão, a manejar a doadora dele de forma adequada, da melhor forma possível. Os receptores, como eu te falei, o lusotécnico menor, ele não enxerga receptoras como aquela que vai gestar o embrião daquela doadora que ele tanto almeja, ele não enxerga dessa forma. Não tem jeito de você abrir a cabeça de um proprietário para por isso. Eles sempre acham que é prejuízo. Ah, mas depois que parir, o que é que eu vou fazer com essas éguas? Ele disse, gente, o porco precisa amamentar, ele vai amamentar na receptora. E essa receptora, com 6, 7 meses, quando você apartar o porco, ela vai estar disponível já para você inseminar ela, transferir o embrião nela de novo, né? E ela está ali dando continuidade à sua reprodução. Mas é custoso, é bem custoso. O manejo com receptora é bem difícil. Os peões, na maioria das vezes, eles não ajudam, porque quando o proprietário ele fecha um trabalho com um funcionário dele lá, a reprodução cai voando no braço do peão. Ele não foi pago para aquilo ali. Aí ele acha que aquilo é excesso de trabalho para ele faz as coisas de má vontade, ele deixa de dar um medicamento que você pede. Não confie, por mais que eles sejam gente boa, assim, que você tenha uma boa relação, não confie com o peão. Não confie, porque ele vai esquecer de dar um remédio, a não ser que no Aras tenha um funcionário, que é o que eu sempre peço, quando eu estou trabalhando, quando eu vou começar a estação, um funcionário para reprodução. E se for aquele funcionário para limpar a baia de doadora, limpar garanhão, montar cavalo, ir para as provas e cuidar das receptoras, esqueça que ele não vai. Você vai ter que ir lá naquele domingo, 10 horas da noite, fazer seu remedinho. É isso aí. Um gargalo também. Pegar a estrada. Exatamente. Um gargalo também com relação às doadoras, que eu tenho, né, é uma prova assim, de muita paciência. É justamente que essas doadoras elas não param. Elas permanecem em provas durante toda a estação, na maioria das vezes. São éguas que você vai inseminar agora, que ela precisa de paz, e o cara vai botar ela na vaquejada no final de semana. É uma égua que vai viajar para a corrida, inseminada lá com seu embriãozinho. Você recebe com 60 dias, se tudo der certo. Aí você insemina ela aqui agora, hoje, segunda-feira. Você vai tirar embrião com 8 dias, né? Na maioria das vezes com 8 dias, no protocolo. E no final de semana agora, quando esse embrião justamente vai cair no útero, né? Com 4, 5 dias, o cara vai correr uma vaquejada. E dane-se o dinheiro que você investiu para inseminar a égua, sua gasolina. Ele vai correr a vaquejada dele. E passa estresse, passa fome, passa sede, né? Estresse de trabalho. E aí a chance de haver uma reabsorção embrionária é muito grande. Aí você vai lá, gasta para fazer o lavado, porque você precisa fazer o lavado. Você não vai deixar a égua, você não sabe, podia ficar prenha, o cara não quer prenha. E aí você vai lavar e vai dar um zerão lá, lavado negativo. Então é um gargalo. Se organizem, porque tem as provas anuais de quarto de milha, as provas anuais de marcha, né? O pessoal vai para BH aí. E isso tudo vai influenciar na sua reprodução, no seu resultado. É você por você. Ninguém quer saber mais de ninguém ali dentro, só quer o seu resultado. Você vai ser a melhor veterinária do mundo se você conseguir lidar com tudo isso e manter o resultado. Mas não se assombre, dá certo. Dá certo, dá certo. Com muita luta, mas dá certo. A reprodução, ela é bem fascinante para quem está começando, porque tem uma lenda de que veterinário em reprodução é rico. É mentira, viu, gente? Dá para ganhar o dinheiro, mas gasta muita coisa. E você só consegue juntar se você tiver resultado. Se não tiver, é uma queda livre, ladeira abaixo. E nada está barato, né? Mas é isso aí. E voltando, a Marina fez uma pergunta aqui da questão se o ultrassom então seria importante para ver se tem piometra ou não. E aí eu queria saber também se dá para a gente inseminar quando tem o diagnóstico de piometra, ou é mais caso o proprietário também queira, insista, enfim, por várias situações, ou é melhor tratar a piometra e depois inseminar?
Sim, o ultrassom é a ferramenta, né, prioritária para se identificar a biométrica. Pela imagem ultrassonográfica que você vai ver o líquido lá no útero, né? Você pode fazer uma inspeção visual, abrir, que você também vai ver corrimento, vai ver tudo. Às vezes você pode confundir com vaginite, alguma coisa do tipo, mas a ultrassonografia é sim, é o exame que vai mostrar a biométrica. E a sua pergunta, não se deve inseminar a égua com biométrica, porque você já tem ali todo o material contaminado, né? E você vai mandar mais sêmen, colocar mais coisa ali para poder contaminar e alimentar essas bactérias. Além do sêmen, você coloca ali também alguns produtos, justamente para manter o espermatozoide, né? São criopreservadores, os medicamentos que a gente usa para melhoramento do espermatozoide. Então, não dá para você... Isso tudo é fonte de energia para a bactéria também. Então, você já está com o biométrico, o ideal é tratar, dá uma segurada lá na égua, trata ela direitinho e insemina. Por experiência, se puder inseminar após biométrica com a quantidade mínima de sêmen, melhor ainda. Porque esse útero ele tende a sempre ficar desenvolvendo biométrica. É éguas que a gente sempre insemina e sempre dá líquido, sempre dá pus. Então, é ruim. Mas às vezes o lavado, né? A coleta embrionária, o embrião sai lá no pus, viu? É comum a gente inseminar e o embrião sair vivinho lá no pus. Acontece muito. A gente perde o material, mas confirma muito embrião assim também. Entendi. É difícil, mas vocês vão passar por momentos, por exemplo, que o embrião cai até no chão. Eles são resistentes, gente. São resistentes, vocês vão conseguir. Ele cai no chão, às vezes a gente pega e transfere, dá certo. E aquele que você faz tudo bonitinho, não confirma. E aí a gente como sabe que caiu no chão? Acontece. Vai acontecer. É igual o filho da gente, que diz assim, olha, vai cair da cama. Não, estamos total cuidado, não vai cair da cama. Vai cair da cama. Assim que o embrião ele vai cair na bancada, vai cair no chão, aí você faz uma estátua lá, ninguém se mexe, você vai procurar o embrião no chão. Vai procurar, vai pegar ele de volta, vai dar uma pescadinha nele lá, vai pôr na receptora e vai confirmar. Vai com fé que dá certo. Mas dá para ver a olho nu? Eu achei que não dava. Dá, com o tempo o olho da gente ele vai ficando meio biônico, viu? Eu não enxergo letras, mas embrião eu enxergo a distância. Então, dá pra ver, sim. Dá pra ver. Você vai lá na gotinha que caiu, no lugar onde ficou molhado, dá pra ver. Embrião de 8 dias já dá pra ver bacana já. Legal. Eu tinha essa dúvida, inclusive, que eu achava que não dá. Uns veterinários dizem que dá, outros veterinários dizem que não, então eu ficava sempre nessa dúvida se a gente de fato conseguia ver o embrião a olho nu. Não, dá pra ver. Um D8, por exemplo, dá pra ver. Mas aí o que é que você tem que ter em mente? Que às vezes você faz o lavado com 8 dias, mas esse embrião está com 7 dias e algumas horas, ou 7 dias. Né? Então, o controle da sua doadora após a ovulação, né, pós-inseminação, desculpe, e confirmar a ovulação ele é essencial. Para você dizer assim, inseminei, ela ovulou hoje meio-dia, ovulou hoje 10 horas da manhã. Aí, a partir daquele momento da ovulação, é que você começa a contar o D0, né? Hoje é D0, ovulou agora, e você marca 8 dias na frente. Se ficar dificultoso para vocês, vocês começam a transferir embrião D9, né? E vocês conseguem ver e manipular um embrião um pouco maior. Mas tenham em mente que os materiais, né, que a gente usa para transferência de embrião, quanto maior você usa ele, maior são os danos que ele vai causar lá no útero. Você vai precisar de um espaço maior, passar uma pipeta mais larga. Né? Dá certo, gente. Não é que não dê, não, dá certo. Mas tem que ter um traquejozinho já, entendeu? De estrada para que as coisas saiam do jeito certo. É essencial o estágio para vocês. Entendi. Então, e também tem a questão fisiológica do animal, né, também. Isso. Tem que respeitar a fisiologia do animal.
Entendi. Respeitar. A transferência de embrião, no momento que a gente transfere o embrião, como eu falei com vocês, a receptora ela tem que estar com um alto índice de progesterona. E um alto índice de progesterona, durante a sincronização da doadora com a receptora, é como se a receptora ela estivesse gestante, no período de gestar, né, com o embrião já confirmado, mas ainda você vai transferi-lo. Então, a cervix está muito fechada. Ela tem que estar fechada, senão ela está ali em cio e o embrião ia cair, né? Ele ia sair mesmo. Então, a cervix está fechada. Então, o manuseio de você passar o dedo lá, passar a pipeta, está tudo muito estenosado, tudo muito seguro. Então, muito cuidado, porque você perde a transferência. No momento, você perde a fertilidade do resultado no momento da transferência de embrião. Não é só pegar o embriãozinho e colocar lá dentro, não. Passa a pipeta devagarzinho, porque se tiver um sangramento ali, nossa senhora, a gente só sai do ar derrotado, assim. Que eu transferi a égua, sangrou. E a chance de não confirmar é muito grande. E quando sangra, geralmente o protocolo é como? Não tem muito protocolo a se fazer. A gente pode lançar mão de anti-inflamatório, aqueles anti-inflamatórios que seja COX-2 seletivo, por exemplo, como o Maxican, é o que eu mais uso. Eu acho que é o que todos os colegas veterinários da reprodução usam. Não dá para se usar não esteroide e corticoide, porque eles são nucleolíticos. Né? Se você usar lá, popularmente a gente chama, por exemplo, de ASO, né, que é a dexametasona, nesse caso de sangramento, ele vai fazer uma luteólise do corpo lúteo, que é que está lá segurando a progesterona alta para manter a gestação. Ele vai quebrar o corpo lúteo e a égua vai entrar em cio novamente. Então não é isso que você quer. Então o Maxican é uma boa escolha. Entendi. Até isso a gente tem que pensar. Tem que pensar em como persuadir o proprietário, como persuadir o pessoal que cuida do manejo dos animais, tudo. Pensar em tudo. Tudo. Mas assim, não é só na reprodução. Na reprodução é porque vocês que estão formando, os proprietários que trabalham com a reprodução, eles já estão há muito tempo fazendo isso. Então, eles sabem como pegar a gente, né, na saia justa. E a gente precisa aprender a se sair dessas coisas. Não vai ter aquele proprietário que vai lhe acolher, você dando prejuízo a ele. Esqueçam isso. Não vai ter esse proprietário. Errou, mas está formando agora, vou ter paciência com ele. Tem um sêmen desse, por exemplo, que veio de São Paulo, ele chega aqui, só o sêmen, só de transporte, com motoboy, passagem aérea, mais de R$1.500. Fora o valor do próprio sêmen, que é jogado fora, né? Se não dá certo. Então é prejuízo em cima de prejuízo, se não der certo. Eles não vão aliviar, gente. Eles não vão. Eu sinto muito dizer isso para vocês. É um mundo cruel, mas é um mundo cruel, assim, em todas as áreas. Se forem trabalhar com pet, vai ser assim também. Né? Hoje os pets, eles são quase filhos das pessoas, né? Então qualquer coisinha errada ali, você pode esperar que possa ser que esteja processo por trás dessas coisas. A gente trabalha com isso. Eu, por exemplo, aqui, desenvolvendo esse trabalho de diagnóstico primário, me deparo com isso todos os dias. Tem que sair o diagnóstico, tem que sair com toda certeza. A gente tenta escapar de uma coisa ou outra usando palavras, né, sugestivo de pode estar associado, né, para que você consiga lá na frente pegar as entranhas da advocacia e conseguir se sair, mas é bem difícil. É bem difícil. O proprietário, o tutor, o cão, do pet também não alivia. Em pet eu tenho noção. Em grandes, assim, eu já não tenho tanta noção, por pouca experiência, mas vou ter, com fé em Deus. Deus vai ter. Um estágio aí que tudo vai dar certo. Em grandes eu estou conseguindo pegar agora com o professor Felipe. Ele está me ensinando aos pouquinhos. Isso, estágio é essencial. Estagiário é essencial. É onde você aprende muita coisa e onde você vai ter indicação futura. Coloque isso em mente. Sair, fazer supervisionado, ir para fora, foi para Viçosa, foi para não sei aonde. Você chega do mesmo jeito que foi. Bagagem até substancial de conhecimento
Mas ainda assim, o veterinário que estiver à frente lá e puder indicar o estagiário dele, ele vai indicar o estagiário dele. Isso é uma realidade. É verdade. A gente não tem mais dúvidas aqui. Eu acho que No também não tem muita chat. coisa mais para falar. Eu acho que, assim, todas as dificuldades gerais que a gente pode enfrentar na reprodução foi falado, né, pelo senhor, foi discutido. Então, eu acho que a gente conseguiu, né, cumprir com o tema nessa conversa, nesse bate-papo. E o pessoal não tem mais dúvidas? Gente, eu peço desculpa de novo aí pela questão dos slides. Eu achei que seria mais proveitoso um bate-papo. Seria difícil por essa experiência minha em um slide, né? Ia ficar meio que um negócio mecânico, passando slide e vocês com suas dúvidas e eu sem poder falar tudo. Mas tá aí meu contato, Felipe tem, professora Aline tem, agora vocês têm. Quem quiser conversar comigo depois, eu estou à disposição. Só mandar um zap. Demora um pouquinho de responder, porque do dia que é puxado, mas eu sempre respondo. Sempre respondo, viu, gente? Eu acredito que foi bastante proveitoso. Para mim foi bastante proveitoso. Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu queria agradecer ao senhor por estar aqui, né, nesse horário, segunda-feira, dia de estresse. Eu que agradeço, estou aprendendo. Aqui com a gente, nesse bate-papo. Eu espero também que a galera tenha gostado. Desculpa mais uma vez a todo mundo por todo o transtorno da plataforma, mas gostei que a gente conseguiu resolver isso o mais rápido possível para a gente ter esse bate-papo. Teve comentário aqui da Marina, falando que foi muito esclarecedor. Obrigado, Marina. Que bom, gente. Meu propósito era isso, era passar minha experiência para vocês de coisas que são reais e de coisas que vocês vão ter que encarar. Não imaginem assim que vocês vão chegar num lugar e que diz, meu Deus, tomara que não aconteça aquilo que o doutor Diogo lá falou. Vai acontecer, não tem... Isso acontece todo dia, toda hora. E com o tempo também vocês vão ser sábios, vão tirar isso aí de letra. Porque cada dia que passa é mais experiência, aprendam com os erros de vocês, né? Aprendam com os erros. A gente aprende muito errando, mas até do que acertando, pode confiar nisso aí. E bola para frente, vamos aí, vamos formar, vamos sair que o mercado está aí, a gente precisa trabalhar. Correr atrás. Precisa ganhar dinheiro aí para investir novamente na vida da carreira, que a faculdade só é um passo inicial. Com certeza. Tem que unir o útil ao agradável, né? Que a gente precisa também de dinheiro para sobreviver. Então vamos procurar ir atrás. Para vocês que estão formando, tem uma coisa em mente que todo mundo que é veterinário porque gosta de animal. Né? Tem aqueles que gostam um pouco mais, excessivamente, que é o meu bichinho, sei lá, vocês vão fazer juramento. E é bom a gente ter respeito e amor para os animais. Mas, gente, tenham em mente que não existe realização profissional sem realização financeira. Vocês vão entender isso, mesmo sem querer. Então, a gente precisa se valorizar, não se prostituir com relação a preço aí fora, até porque se a gente for pegar um dito popular, o que é barato, né? Na maioria das vezes não é bom. Então, pesquisem preço, usem da melhor tecnologia que vocês puderem de equipamento para que isso auxilie vocês, né? Que estão começando agora, não estar tão às cegas. E é isso. Entendido. Copiado e colado. E armazenado no HD aqui. Que bom. Tá certo. Então eu vou finalizar por aqui, não tem mais dúvidas. Certo. Agradeço a todo mundo aí pela paciência e ter parado para me escutar. Acho que foi mais do que paciência, né? Foi felicidade. Nesse encontro.
Mas então tá bom, gente. Boa noite, doutor. Boa noite, rapaziada, mulherada. Até a próxima, gente. Até a próxima. Se precisar de mim, Felipe tem meu contato, a Aline tem, só conversar se alguém ficou com vergonha de conversar alguma coisa aí durante, que tem gente que tem vergonha, né? E não quer perguntar, porque acha que a pergunta não vai ser lá essas coisas, mas pode perguntar, viu? Não tem problema não, eu não incomodo não. Se puder esclarecer, e eu souber, eu esclareço. A gente tem até um post falando do senhor lá na LEP, na Nepro. E aí, caso o pessoal não consiga achar, tem o Instagram do senhor, que é a Reproeste. Acho que eu vou deixar aqui nos comentários para o pessoal procurar. Pode entrar também pelo CIMAB. Quem quiser também algum estágio, alguém que esteja interessado nessa área de diagnóstico por imagem, também pode me procurar. Se tiver disponibilidade de estagiar, pode vir, que eu aceito aqui, não tem problema. O conhecimento foi feito para retribuir mesmo e passar adiante. Se a gente morrer com ele, a gente não vai para lugar nenhum. Ai, gente, se joga. Eu costumo falar que tem que ter cara de pau para pedir estágio, né? Eu falo para todo mundo, cara de pau, pai. Tem que ter muita cara de pau. E força de vontade. Aqui eu trabalho com ultrassonografia em cães e gatos, raio-x em todas as espécies. E estou começando um trabalho de ecocardiograma também aqui. Logo mais eu já começo a fazer eco. Então, quem tiver interesse aí nessas áreas, pode vir. Vou ter aqui no chat tanto o Instagram da Reproeste quanto da CIMAB. CIMAB_BA, se eu não me engano. Isso, eu procurei aqui, tá aqui também. Tranquilo. Um abraço, boa noite para todo mundo. E foi prazeroso, viu, estar com vocês aqui hoje. Tchau, gente. Tchau.